Audiolivro Nutrição Orientada e os Remédios da Natureza. Capítulo 4. Uma experiência pessoal. Os homens e as mulheres devem informar-se no que tange à filosofia da saúde. Procurai sempre andar na luz da sabedoria de Deus e através de todas as mutáveis cenas da vida. Não descanseis até que saibais estar a vossa vontade em harmonia com a do vosso Criador. Conselho sobre saúde. Deixem-me contar aqui uma experiência pessoal. Nesse muito cedo na vida, interessei-me pelo assunto da saúde. Tenho examinado tudo que posso em medicina naturista e alguma coisa na convencional. Nos últimos 50 anos tenho lido todo livro que pude adquirir sobre saúde e doença, mas nas línguas que posso ler. Certamente, a maior parte dos autores fez o seu melhor, e todos foram maravilhosos em suas pesquisas e na exposição de seus conhecimentos. Mas notei que os assuntos tratados eram sempre apresentados por uma prisma pessoal e que tanto a questão da saúde quanto os tipos de alimentos recomendados eram vistos unilateralmente por esta razão. Os naturistas não têm alcançado maior êxito em sua pregação e alguns têm até contribuído para que uma causa justa seja vituperada, coisas boas, tratadas como estreiteza de mente em alguns casos e contradições em outros, acarretaram descrédito ao programa de volta ao Éden, volta à natureza, a maravilhosa dieta planejada por Deus. Assim, depois de anos de pesquisa e considerações, decidi que devia buscar em outra fonte a verdade que faltava nesses autores. Foi na Bíblia que achei a resposta para harmonizar os bons conceitos dos vários autores bem-intencionados. Tomei como certo, desde cedo, que só em Deus há harmonia e perfeição, que tudo no universo é harmonioso e bonito enquanto há conformação e submissão à vontade divina. Que o transtorno e o desequilíbrio se verificam quando surge o desvio da ordem no universo de Deus, desde a maior galáxia, estrela ou planeta, até ao minúsculo átomo, com seus vários elementos, os mais infinitamente pequenos órgãos do nosso corpo. Suas enzimas e seus hormônios, todos obedecem a leis certas e invariáveis sob a direção incansável e imutável do Criador. Assim, pois, aceitei como certo que devia procurar a razão da doença e conhecimento da saúde nas leis do universo, na Bíblia e na natureza. Li com atenção e aceitei como científicas as palavras ditas aos filhos de Israel quando saíram do Egito. Deus lhe dissera: se ouvirdes atento a voz do Senhor teu Deus, e obrares o que é reto diante de seus olhos, e inclinare os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades, porém, sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Êxodo capítulo 15, verso 26. Sempre criei que as promessas de Deus são infalíveis
Então me perguntei a mim mesmo: por que é que as pessoas que se chamam filhas de Deus, que professam crer num Pai amoroso, são atingidas pelas enfermidades, muitas das quais as mesmas que atingiram os ateus egípcios? Não era verdade esta outra promessa encontrada em Êxodo 23, 25? Eu tirarei do meio de ti as enfermidades? Evidentemente, Deus não se contradiz. A falha tem de estar com o homem, pois o texto bíblico é claro em afirmar que a promessa era para o caso de os homens guardarem os mandamentos e os estatutos que receberam. As leis aqui referidas não eram apenas especificamente as leis do Decálogo, mas em detalhe as leis naturais relacionadas com o cuidado do corpo e sua manutenção. Li as palavras inspiradas da mais iluminada escritora cristã dos últimos 100 anos, Ellen White, que afirmou: existem muitos meios de praticar a arte de curar, mas só existe um meio que o céu aprova. Os remédios de Deus são os simples agentes da natureza, que não sobrecarregam nem debilitam o organismo. É o regime vegetariano o melhor? Então me surgiu a mais intrigante das questões. Eu cria piamente que, diante dos conselhos da Bíblia e da melhor literatura sobre o assunto, o regime alimentar mais indicado era o vegetariano, e quanto muito o regime ovo-lacto vegetariano. Entretanto, muitas vezes vi morrer de câncer vegetarianos ardorosos e estrito, isso que perturbava sobremaneira. Mas o que me deixava indignado era quando um desses críticos que nada querem investigar se aproximava de mim e, com toda a delícia infernal do sarcasmo, dizia: está vendo? Que adianta ser vegetariano? Veja, fulano que era tão zeloso, não comia carne, não comia fora de hora, praticava o mais rigoroso sobriedade e temperança, não fumava e não bebia, e morreu de câncer. O regime vegetariano não salva a ninguém de doenças graves. Eu ficava ardendo em desapontamento por não poder responder, embora pudesse alegar com fato incontestável que morrem muito menos vegetarianos de câncer do que não vegetarianos. Mas isso não satisfazia a mim, que aceitava como fato indiscutível que Deus não mente. A promessa era: tirarei do meio de ti as enfermidades. Estava convicto de que, se seguíssemos rigorosamente as leis da natureza, que são estatutos divinos, se procurássemos conhecer os planos de Deus para o alimento do homem, conforme indicado na Bíblia, então todas as enfermidades desapareceriam de nosso meio. Nada menos que a saúde completa e abundante me satisfazia, porque a promessa era: nenhuma das enfermidades porei sobre ti. Isto significava nem mesmo um simples resfriado, e eu precisava ter provas disso, ou produzir estas provas. E aqui reafirmo minha confiança em Deus e na infalibilidade de sua santa palavra, as Sagradas Escrituras. Creio honestamente que os filhos de Deus sinceros e leais
não devem ser doentes. Não há na Bíblia nenhuma prova que contrarie este conceito. Eles poderão estar doentes por ignorância, mas é o seu dever adquirir os conhecimentos necessários para sararem. Em busca de compreensão. Eu continuava orando por sabedoria celestial para compreender e explicar, não com misticismo, mas com conhecimento, aquilo que me intrigava. Muitos bons livros me ajudaram. Aí estão a Ciência do Bom Viver, Conselhos sobre o Regime Alimentar, os livros de e muitas dezenas de outros, mas todo livro que examinava só tinha valor para mim quando podia enquadrar seu preceito e conceitos no esquema já montado de que não existe verdade fora do plano de Deus e nem harmonia sem respeito às suas leis, mas ainda persistia irrespondida a pergunta: por que ficam doentes os cristãos em fase de promessa divina? Observava em mim o efeito de certos alimentos. Comparei entre si pessoas com hábitos diferentes. Vi através dos anos pessoas transformarem toda a sua aparência pela mudança das maneiras de comer. Queria comprovar o conceito de que o homem é o resultado do que come. Pessoas de pele grossa ficavam com a pele mais fina, brancos enegreciam com regime deficientes, pessoas de raça amarela ficavam com a pele fina e rosada. Assim, me pareceu que o alimento era o maior responsável pela grande mudança na aparência dos indivíduos, influindo ao mesmo tempo em sua saúde. Considerai, veja-se o fato de que os patriarcas antediluvianos vegetarianos viveram um mínimo de 800 anos, que os após-diluvianos carnívoros em apenas 9 gerações baixaram rapidamente a duração de vida de 600 para apenas 148 anos. E dali por diante, poucos ultrapassaram ou atingiram essa idade. Outro fato de considerar é que os israelitas estiveram 40 anos no deserto, comendo o maná e nunca ficaram doentes. Para mim, parecia ser, sem dúvida, que o alimento era preponderante na saúde e na enfermidade. Era necessário descobrir onde os vegetarianos estavam errados e traziam as doenças sobre si. Perguntava-me a mim mesmo, por que é que uma criança que nasceu vendendo saúde, robusta e bela, dentro de alguns dias, está com febre e o rosto ardendo em brotoejas? Por que é que uma jovem bonita, depois de alguns anos, alguns filhos, adquire um corpo horrível? Pernas cheias de varizes ou erisipela, celulite por toda parte. Por que se operam transformações berrantes em certas pessoas que desenvolveram varizes assombrosos, orelhas grossas, protuberância em partes do corpo, deformações nas articulações? Seria o intestino o responsável? Estas e outras perguntas me estavam levando ao ponto desejado. Kine dizia que toda doença entra pela boca, e o povo diz: pela boca morre o peixe. O Dr. Victor acreditava que as doenças tinham origem
no intestino com a prisão de ventre. Alguns médicos europeus chegaram a sugerir a extração do cólon assassino como meio de evitar a doença. Eis a mudança que se pode operar num colo perfeito, mediante anos de mau funcionamento dos intestinos, dilatações, estrangulamento com indesejáveis depósitos de fezes e infeccionarem todo o organismo. Eu estava convencido de que toda doença tem uma causa e que nós construímos o estado de doença assim como a da saúde. Princípios e leis devem ser seguidos se quisermos ser sábios. E estes princípios e estas leis nós os encontramos observando a natureza, estudando nosso corpo, relacionando tudo com a ordem do universo. Precisa de um ponto de partida, e este encontrei em frases e a pensamento esparsos. Dr. Tom Douglas, numa reunião anual da American Medical Association, disse o seguinte: se tão somente conhecêssemos bastante, todas as doenças poderiam ser evitadas. E curada pela nutrição apropriada. Se pudermos ajudar os tecidos e repararem-se a si mesmo, corrigindo suas próprias deficiências nutricionais, poderemos fazer a velhice esperar. Outro médico americano, o Dr. George, diretor da clínica, disse: não há morte natural. Todas as mortes das assim chamadas causas naturais são meramente o ponto final de uma progressiva saturação ácida. E para citar apenas mais uma autoridade médica, transcrevemos as palavras do famoso cirurgião inglês, Sr. William. Existe apenas uma doença de drenagem deficiente, e depois, falando numa recepção feita pelo corpo médico do Hospital Medicinal, disse, referindo-se ao câncer: ele é causado por venenos criados em nosso corpo através de alimentos que comemos. O que devemos então fazer se queremos evitar o câncer? É comer pão de trigo integral, frutas e hortaliças cruas, primeiro, para que sejamos melhor nutridos, e segundo, para que melhor possamos eliminar os dejetos. Temos estado a estudar os germes quanto deveríamos ter estado a estudar dieta e drenagem. O mundo tem estado na pista errada. A resposta tem estado conosco o tempo todo. Drene o corpo de seus venenos, alimente-se apropriadamente e um milagre estará feito. Ninguém precisa ter câncer, contando que se dê um trabalho de evitá-lo. Note-se que de todas estas citações e as de outros autores anteriormente mencionados, a preocupação sempre é o regime alimentar conveniente e intestinos limpos. Mas então, como se poderia explicar o fato de que, mesmo comendo os melhores alimentos, ainda alguns morrem de câncer? Parecia razoável, ou pelo menos poderível, que faltava um elemento para completar o conjunto onde estava a solução para o problema. Entra a fermentação. De vez em quando, alguns autores mencionavam a acidez. A princípio, parecia justo que o corrente seria separar os alimentos
efeitos ácido, aquele de efeito alcalino no regime vegetariano. Ambos os tipos são excelentes como alimentos que procedimento seguir para evitar a acidificação dos alimentos depois de ingeridos. Continuando a pesquisa, notei que os livros de Ellen White sobre saúde e alimentação mencionavam frequentemente as palavras combinação e fermentação. Existiam em que devemos aprender a combinar convenientemente os alimentos e não tomá-los em grande variedade ou em demasia, porque mesmo os alimentos bons é bem combinado, mas comidos sem sobriedade causam fermentação. Por esse tempo, jornais e revistas publicaram a informação de que um pesquisador europeu intrigado havia muitos anos com o conhecimento de que as cabras não sofrem de câncer. Tinham pesquisado até descobrir que uma série de glândulas intestinais nesses animais derramam sobre os alimentos em digestão sucos antiácidos que anulam qualquer acidez. Quando li isto, lembrei-me de uma notável frase da Ellen White, que se encontra no livro Conselhos sobre o Regime Alimentar. Recuso-me a pôr no estômago, sabendo qualquer coisa que ocasione fermentação. Este é o dever de todo adepto da reforma pró-saúde. Precisamos raciocinar de causa para efeito. É nosso dever ser temperante em tudo. Eu tinha a resposta tão almejada. Esta é a resposta para todos nós. Evitemos as más combinações que causam fermentações e teremos evitado as doenças. Entretanto, era preciso que alguém pudesse provar por experiência a validade do programa, e esse alguém deveria ser em mesmo errado e acertado. Comecei a pôr em prática o que sabia, e hoje, com muita de 70 anos de idade, me sinto mais sadio do que em qualquer outro tempo de minha vida. Após os 20 anos dos últimos 21 anos, nunca mais precisei de médico ou farmácia, graças a Deus. Especialmente nos últimos 10 ou 12 anos, tenho proferido centenas de conferências sobre nutrição e saúde em escolas, igrejas, clubes e outros lugares para as quais sou convidado. O tempo tem sido suficiente para provar os efeitos maravilhosos dos métodos que apresentamos neste livro e o testemunho de todos os que levaram a sério o programa e de molde estimulamos-nos a prosseguir. Ninguém que se tenha orientado inteligentemente por estes princípios ficou desapontado.